A gente recebe todo tipo de material para analisar aqui, mas o de hoje toca num ponto que, assim, parece familiar para muita gente, né? A ideia de missão cristã. Sim, é uma expressão que todo mundo já ouviu. Exato. Mas o que ela significa de verdade? Como é que uma ordem, dada há 2000 anos para um grupo pequeno de pessoas, sabe? Numa província romana, como isso virou um movimento global que, de certa forma, moldou a história? É uma ótima pergunta. Acho que essa é a grande questão que a gente vai tentar responder hoje, mergulhando num artigo bem completo do teólogo Diego Pereira do Nascimento, do site teológico.clube. E a resposta não é nada óbvia, porque a gente tende a pensar, foi só pregar. Mas o artigo mostra que o fenômeno é muito, mas muito mais complexo. Envolve mais coisas, né? Envolve estratégia, envolve adaptação cultural, serviço social e uma capacidade assim impressionante de se reinventar ao longo dos séculos. A nossa análise hoje vai ser sobre isso. Como essa ideia sobreviveu, se adaptou e quais são os desafios que ela enfrenta agora. Então vamos começar pelo começo de tudo. O artigo aponta para um texto específico, lá em Mateus 28, que é conhecido como a Grande Comissão. O ponto de partida. É basicamente a instrução que Jesus deixa, né? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Parece ser a diretriz zero de todo esse movimento. Sim, essa é a tese principal, a declaração de intenção. Mas o que eu acho fascinante, e a fonte destaca isso muito bem, é que essa não é uma instrução que fica flutuando sozinha, sabe? Outras passagens no texto bíblico funcionam como notas de rodapé essenciais. Em Lucas, por exemplo, o foco muda um pouco. É em arrependimento e perdão dos pecados. Entendi. Já em Atos dos Apóstolos, a promessa é de um poder sobrenatural, para que essas pessoas sejam testemunhas até os confins da terra. Então não é só um comando, é um kit completo. É o que é fazer discípulos, o como, batizando e ensinando. E o com que poder. Exato, o com que poder. E a ideia por trás de tudo isso, segundo o artigo, é uma crença na universalidade da mensagem. A vontade de Deus, na perspectiva cristã, seria que todos sejam salvos. Não importa a etnia, cultura, o lugar no mapa. Exatamente. E é aí que a coisa começa a ficar complexa na prática, né? Porque uma coisa é ter um objetivo universal. Outra é executar. Outra é executar num mundo com milhares de culturas e contextos diferentes. E o artigo entra nisso de uma forma bem didática. Ele divide a missão em categorias que ajudam a gente a entender esses desafios. A primeira divisão é pela cultura. Ele fala de missão intracultural e transcultural. Isso. E a diferença é gigantesca. Pensa assim, um pastor brasileiro que se muda para uma comunidade de brasileiros em Miami. Ok. Ele compartilha a língua, a comida, as piadas, a bagagem cultural. Isso é uma missão intracultural. Tá dentro da mesma cultura, mesmo que em outro lugar. Perfeito. Agora, imagina esse mesmo pastor decidindo trabalhar com a comunidade haitiana no mesmo bairro. Ele vai ter que aprender o crioulo, entender a história do Haiti, os costumes, a comida, a forma de ver o mundo. O desafio é completamente outro. É outro. Isso é missão transcultural. E é aí que, historicamente, as maiores barreiras e também as maiores inovações aconteceram. Faz todo sentido. E além da cultura, a fonte também fala da abrangência territorial, local, nacional e internacional. E dentro dessas áreas, a missão se manifesta de 3 formas principais. A primeira, claro, é a proclamação. O anúncio da mensagem. Que hoje em dia a gente associa muito a um pastor no púlpito, não é? Mas o artigo lembra que isso vai de uma conversa de café a um podcast como o nosso, passando por literatura, arte. Mas só proclamar não basta. Aí entra o segundo ponto, o discipulado. Sim, o acompanhamento. É o ensinar a obedecer do comando original. É o processo de longo prazo de ajudar alguém a integrar aquela nova fé na sua vida diária. E o terceiro aspecto que eu acho que muita gente esquece é o serviço, as ações práticas. Fundamentais. O artigo dá exemplos bem concretos
Distribuir cestas básicas, construir hospitais, projetos de alfabetização, cuidar de dependentes químicos. Ele até cita uma passagem bíblica que define a religião pura como cuidar dos órfãos e das viúvas. O verdadeiro insight aqui, que o artigo nos permite enxergar, é que a missão não é um funil, sabe? Onde a proclamação é a parte mais larga e o resto vem depois. Ah, interessante. É um ciclo que se retroalimenta. O serviço social gera confiança, abre portas para a proclamação bem-sucedida exige o discipulado e um discipulado profundo inspira as pessoas a praticarem mais serviço. Um alimenta o outro, constantemente. Nossa, essa ideia de ciclo muda a perspectiva. Mas ainda assim, parece uma tarefa gigantesca, quase impossível para um grupo de pessoas ou para uma instituição como a igreja. O artigo toca nesse ponto da escala da missão. Toca. E essa é talvez a ideia teológica mais importante do texto. O autor apresenta o conceito de missio Dei. Em latim? Isso, latim para missão de Deus. A ideia é uma virada de chave. A missão não pertence à igreja. A missão pertence a Deus. Uau! Deus seria o grande protagonista da história, trabalhando para reconciliar o mundo consigo mesmo. A igreja é apenas uma participante, uma convidada a colaborar nesse projeto divino que já está em andamento. Uau, isso tira um peso enorme da equação, né? Não é uma tarefa humana, mas uma participação em algo divino. E como essa participação se desenrola no mundo de hoje? O artigo aponta alguns desafios bem atuais. Sim, 3 grandes desafios. O primeiro é o sincretismo. A mistura de crenças. Exato. Numa cultura globalizada, é muito fácil elementos de outras religiões ou filosofias se misturarem à mensagem cristã, criando algo novo que, segundo a fonte, pode diluir o conteúdo original. O segundo desafio que ele menciona é a secularização, a perda de influência da religião na vida pública e privada. E essa secularização no Brasil é curiosa. Não é como na Europa, onde as igrejas estão vazias. Aqui, muitas igrejas estão cheias. Verdade. Mas o debate que o artigo levanta é se a cultura dentro delas não está se tornando mais secular. Se o foco não está se deslocando para temas como autoajuda e prosperidade financeira, em detrimento dos conceitos teológicos mais profundos que a gente está discutindo. É um desafio interno. De identidade. E, por último, o desafio mais direto. A perseguição religiosa. Sim. O artigo lembra que em muitos lugares do mundo, ser cristão ainda é perigoso. E envolve repressão, violência. Com tudo isso em mente, acho que seria incrível a gente olhar para trás e ver como essa missão se virou ao longo da história para chegar até aqui. O artigo dá uns exemplos ótimos. Sim, e em vez de listar todos, a gente pode focar em 3 momentos que mostram uma capacidade incrível de adaptação e inovação. Boa. O primeiro, claro, é o início de tudo, com os apóstolos. Especialmente a figura de Paulo. Ele foi o arquiteto da missão transcultural. Certo. Ele era um judeu com cidadania romana que falava grego e usou essa identidade múltipla para navegar entre mundos, levando uma mensagem judaica para um público greco-romano. Ele usou as estradas romanas, as rotas comerciais. Ele basicamente hackeou a infraestrutura do império para espalhar a mensagem. Ele foi o primeiro estrategista global da missão, então. E depois dele, pulando alguns séculos, o artigo destaca um grupo que eu achei fascinante. Os monges irlandeses. O que eles fizeram é impressionante. Após a queda do Império Romano, a Europa continental mergulhou num período de instabilidade e perda de conhecimento. A chamada Idade das Trevas. Exato. Mas na periferia do antigo império, na Irlanda, esses monges não só preservaram a fé cristã, como também copiaram e guardaram manuscritos de filosofia, ciência, literatura da antiguidade clássica. De tudo. Tanto pagã quanto cristã. Depois, a partir do século VI, eles iniciaram a missão hiberno-escocesa. Eles viajaram de volta para o continente, fundando mosteiros que se tornaram centros de aprendizado. E, na prática, reevangelizaram e recivilizaram partes da Europa. Espera um pouco. Então, o que você está dizendo é que, se não fosse por um grupo de monges numa ilha, a gente poderia ter perdido permanentemente textos clássicos de gregos e romanos. Exatamente. Isso vai muito além de pregação. É a preservação da cultura ocidental. Completamente. O mosteiro virou o hub de conhecimento e tecnologia da época. O que nos leva ao nosso terceiro exemplo, bem mais tarde, nos séculos XVIII e XIX.
Os metodistas liderados por John Wesley na Inglaterra. Revolução Industrial. Isso. A Inglaterra daquela época, cidades inchadas, condições de trabalho terríveis, alcoolismo, pobreza extrema. As igrejas estabelecidas não estavam dando conta dessa nova realidade social. E o que Wesley e os metodistas fizeram de diferente? Eles levaram a igreja para onde as pessoas estavam. Para as fábricas, para as minas, para as praças públicas. Wesley pregava ao ar livre para milhares de trabalhadores. Mas eles não pararam na proclamação. Tinha o serviço. Tinha o serviço. O movimento metodista se tornou uma força poderosa por trás de reformas sociais. Eles lutaram pelo fim da escravidão, pela reforma do sistema prisional, criaram escolas para crianças pobres, defenderam os direitos dos trabalhadores. Eles encarnaram aquela ideia do ciclo, sabe? A fé deles os impulsionava para a ação social. É impressionante. Paulo usando a infraestrutura romana, os monges usando o mosteiro como um centro de cultura e os metodistas usando a pregação ao ar livre e a ação social para lidar com a Revolução Industrial. Se a gente conecta esses pontos... O grande insight que emerge é que a grande inovação na missão ao longo da história raramente foi teológica. A mensagem central permaneceu a mesma. A inovação foi no método. Foi logística cultural e de comunicação. Foi sobre encontrar o delivery system, o sistema de entrega certo para cada época. A pergunta sempre foi: qual é a nossa versão das estradas romanas hoje? Que resumo fantástico! Então essa jornada nos mostra que a missão cristã é muito mais que um sermão. É um mandato que se desdobra na prática através da proclamação, do discipulado e do serviço. E que sobreviveu por 2 milênios não por ser rígida, mas por se adaptar, inovando em sua abordagem a cada novo desafio histórico. Perfeitamente colocado. E para a gente terminar com uma provocação, o artigo do Diego Pereira do Nascimento traz um dado que me deixou pensando. Manda! Apesar de todo esse esforço, de 2 milênios de trabalho, ainda existem, segundo as estimativas, cerca de 3.700 línguas no mundo que não têm uma única porção da Bíblia traduzida. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. E isso nos deixa com uma questão para hoje. Numa era de inteligência artificial, tradução simultânea e conectividade global, qual é o verdadeiro desafio para tornar uma mensagem que se diz universal realmente acessível? Será que a barreira ainda é a tradução de palavras, ou a grande muralha de hoje é cultural, ideológica e talvez uma barreira de relevância?